não necessariamente ser ultraprocessado é ruim. O que a gente tem que aprender é olhar pro rótulo e identificar o que seria um alimento que estaria ali para nos ajudar realmente ou o que seria um alimento que é mais o marketing. Quais 3 coisas que eu poderia fazer com a minha alimentação a partir de amanhã para ter, assim, uma base mais saudável? Essa informação está muito associada na crença da pessoa em relação a quem está passando a mensagem, né? Às vezes é um influenciador fitness que não tem informação, mas aí a pessoa acredita porque tem um corpo legal. O que seria uma boa alimentação? Tudo que tu vai comprar no mercado tem suplemento de proteína. Daí eu fico pensando, será que eu tenho tanta déficit de proteína? Vamos fugir do clichê do intestino é o segundo cérebro. É muito falado assim, é o segundo cérebro, tá? Mas por quê, né? E por que é tão importante a gente comer bem, se alimentar bem pro nosso cérebro? A alimentação envolve muito a cultura também, né? Como é que a gente vai comparar a nossa cultura com uma outra cultura de um outro país que consome outros alimentos, que tem outra base alimentar, né? Oi pessoal, tudo bem? Mais um episódio hoje do Papo Sem Neura e um episódio que a gente tava super ansiosas pra gravar, né, Manu? Super. Porque a gente fala muito de atividade física aqui, mas a gente fala muito de alimentação também. Então, nada mais justo do que trazer uma nutricionista para conversar com a gente. E é a minha nutricionista também. A Vivi, ela é, além de nutri, né? Ela é corredora. Ela tá participando de várias provas, né, Vivi? Agora, meia maratona, várias coisas. Ela também tem um Instagram maravilhoso, cheio de receitas maravilhosas, dicas boas de boa alimentação. Então, é com ela que a gente vai conversar hoje. Mas antes de tudo, vou pedir para ela se apresentar. Oi, boa tarde. Me chamo Vivian. Eu sou nutricionista formada pela UFSC, aqui na Universidade Federal de Porto Alegre. Eu me formei no ano retrasado e aí no início do ano passado eu comecei a atuar na área. Eu já produzia conteúdo no Instagram e eu gosto bastante, sempre relacionado à alimentação saudável, estilo de vida. E aí consegui incorporar isso depois com a profissão também, trazer a nutrição de forma mais técnica também. Então, gosto bastante de trazer receitas, gosto bastante de trazer sobre a nossa relação com a alimentação. E agora sou nutri, né? Uhum. E tô muito feliz de estar aqui no podcast. Meu primeiro podcast, inclusive. Estou um pouquinho nervosa. Não fica. Não fica, que é só bate-papo mesmo. Daqui a pouco e agradeço muito o convite de vocês. É um prazer estar aqui. Ai, que bom que tá feliz. Vivi, uma das coisas que eu mais adoro no teu Instagram, assim, e também, claro, nas consultas, acabo falando do Instagram porque é o que a maioria das pessoas vê, né? Mas também nas consultas, é que, antes de tudo, a alimentação não é demonizada. Porque eu acho que a gente tá vindo aí numa fase que o pobre do ovo, né, já foi cancelado várias vezes, o glúten, a carne vermelha, enfim. E eu tenho essa sensação, tu vai poder me dizer melhor, que as pessoas estão com medo de comida. Estão tratando comida como veneno, assim, comida normal, né? Tô falando do feijão, arroz, da carne, etc. Então, isso é só uma percepção minha ou tu acha que isso tem acontecido mesmo na prática? Eu acho que tem acontecido bastante na prática. Principalmente eu vejo isso na minha prática clínica, dos pacientes trazerem isso. Grande parte das consultas iniciais também são mais desmistificando várias questões do que trazendo coisas novas. Então, eu acabo trabalhando em relação à desinformação, porque os pacientes agora vêm com muita bagagem, né? Vêm com muitas questões das redes sociais. E aí, isso eu já vejo presente no consultório, né? Mas fora do consultório também, na minha família, na minha rede de amigos, eu percebo isso bastante também. Eu acredito que isso faz com que as pessoas tenham medo, né, de comer certos alimentos e acabam endeusando outros alimentos. Então, é o terrorismo alimentar, né? Na verdade, é o terrorismo nutricional. A pessoa acredita que tem um alimento que faz bem e acredita que tem um alimento que faz mal. Tem o proibido e o certo e o errado, né? O errado é o que inflama. E eu acho que inflama. É isso. A gente vai pra rede social e aí eu vejo isso direto, assim. Tem um influenciador que vai falar assim, não, tu não pode mais comer ovo, ou tu não pode mais comer glúten, porque inflama, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí vem outro e diz, não, tá tudo bem, pode comer ovo, pode comer glúten, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Aí a pessoa olha assim, o que eu faço? Mas em quem que eu vou confiar, sabe? Exato. E eu acho que isso é uma grande dificuldade.
em quem confiar e o que é verdadeiro. Eu acho que esse é o grande problema. Na nutrição, em quem confiar é nos nutricionistas. Porque acaba que vem muito a falácia de autoridade em relação a pessoas que estão de jaleco, às vezes são médicos, nutrólogos, às vezes são pessoas que nem são da área da saúde, né? Às vezes é um influenciador fitness que não tá também, né? Não tem formação, mas aí a pessoa acredita porque tem um corpo legal, então a pessoa se inspira no conteúdo da pessoa. Então, a maior questão que a desinformação está muito associada na crença da pessoa em relação a quem está passando a mensagem, né? Então, a gente tem que acreditar realmente nos profissionais que estudaram para isso, né? Que são os nutricionistas. Não, e a nutrição é uma ciência super complexa, né? Não é uma lista de alimento proibido e alimento permitido, como tu falaste antes. Assim, depende do indivíduo, gênero, raça, idade, objetivos, momento de vida. É muito complexo. Sim, contexto, na verdade, a gente tem muito a relação da alimentação também com o cuidado, com as memórias afetivas. Então, a alimentação envolve muito a cultura também, né? É verdade. Então, como é que a gente vai comparar a nossa cultura com uma outra cultura de um outro país que consome outros alimentos, que tem outra base alimentar, né? Então, realmente, a ciência da nutrição é muito ampla. E falando de cérebro, Vivi, o nosso cérebro, ele come através, né, dos nutrientes, assim. Então, o que seria uma boa alimentação, digamos, pensando no nosso cérebro? Seria uma base alimentar saudável. Então, seria o que, na verdade, o guia, né, da alimentação brasileira já traz pra gente. Uma base com menos ultraprocessados, menos alimentos que são ricos em sódio, ricos em gordura. Então, a gente priorizar alimentos naturais, minimamente processados. É a base do arroz, do feijão, da comida carne. normal. É a comida normal. Uhum. Sabe que antes, em consulta, eu perguntava assim, e aí, tua alimentação, te alimenta bem, né? E eu mudei isso. Porque a grande maioria das pessoas, quando tu pergunta, tu te alimenta bem, elas pensam, não faço dieta. Elas ligam a fazer dieta restritiva. Sim. Uhum. Aí eu mudei para come comida de casa. Faz tuas refeições em casa, sabe? Porque senão fica muito aquela ideia ligada que comer bem é comer com restrição. Sim. Passa fome. Uhum. Sim, porque daí a pessoa fica naquela ideia de que, talvez eu tenha que comer... ter o prato, vamos dizer assim, a alimentação milagrosa. Essa aqui é a dieta perfeita que eu tenho que seguir. Mas existe um alimento, uma dieta milagrosa que todo mundo deveria seguir? Não existe. Porque daí tu me conta, já. Bem Não, existe uma base alimentar saudável, né? Então, a gente se alimentar de frutas, de vegetais, de legumes, do arroz, feijão. Então, tem os grupos alimentares, né? Tem o grupo dos carboidratos, o grupo das proteínas, o grupo dos lipídios. E todos eles têm que estar incluídos na alimentação. Porque o que acontece também é as pessoas demonizarem algum grupo específico, né? Então, principalmente o grupo dos carboidratos. E aí tem uma supervalorização atualmente da proteína, né? E a gente nem precisa de tanta proteína assim na alimentação. Agora tá vindo nessas feiras, né, de produtos wellness, fitness, tá vindo muito, absolutamente tudo com proteína. Sim, tudo. É verdade. Tudo tem proteína. Tudo com proteína. Tem água com proteína agora. Tem tudo que tu vai comprar no mercado tem suplemento de proteína. Daí eu fico pensando, será que a fase da proteína, tanta déficit de verdade. proteína? Não, sim, né? Então aí a indústria começa a reforçar a ideia de que, na verdade, a gente come pouca proteína. Mas, na verdade, esses produtos vêm com esse rótulo, porque a indústria percebeu, né, que isso é uma demanda das pessoas, que as pessoas, que as pessoas querem isso. E não necessariamente um produto que tenha proteína seja um produto mais saudável, né? Seja um alimento mais saudável. Não é porque é proteico que é saudável. Pois é, isso é uma pergunta super importante, porque a gente vê assim, vou lá na seção do Viver Bem, do Zafari, desculpa, Zafari, se quiser mais nos uma vez, patrocinar, Zafari né? nos patrocina. Mas enfim, eu vou lá, tem Viver Bem, aí eu vou lá, tá tudo com proteína. Uhum. Isso quer dizer que aquilo é saudável? Porque, não, tipo assim, eu parto do pressuposto, médica, vou lá, parto do pressuposto, aqui tá escrito Viver Bem. Não, e vem tem com proteína, embalagem verde. Deve ser bom, né?
Até as embalagens têm um design diferenciado, tem um verdinho, uma letra, é diferente. A indústria é muito forte, né, no marketing. E aí os alimentos, eles, na verdade, são ultraprocessados, como outros alimentos, às vezes, inclusive, tem açúcar, às vezes, inclusive, tem mais gordura do que outros alimentos. Tem mais gordura. E aí tem a proteína, e aí eles colocam ali no rótulo a proteína, e é o que vende, né? E tu te alimenta achando que tá fazendo uma super troca, quando na verdade não. só tá pagando mais caro. E o que, assim, né, a gente tá falando, mas dá exemplos práticos de ultraprocessados, porque eu acho que a gente fala tanto de ultraprocessados, a maioria das pessoas pensa, no salsichão, na linguiça, no salame, no não sei o quê, mas tem muita coisa que é ultraprocessada. O que é ultraprocessado? Uma barrinha de proteína, por exemplo, entra na classe de ultraprocessados. Olha aí, né? Isso aí me dá uma tristeza. Os alimentos minimamente in natura, tem os alimentos in natura, seriam as frutas, né? Os alimentos minimamente in natura ou minimamente processados seria aquele alimento que ele tá colocado ali para ter um tempo de prateleira maior, por exemplo. Ele passou por um processo da indústria. Então, por exemplo, tem o pêssego em calda. Então, é o pêssego que já tem adicionado outros elementos a ele, outros aditivos. Esse é o minimamente. Isso, esse é o minimamente processado. E aí, o arroz, por exemplo, ele vai ser minimamente processado porque ele vai passar por um processo ali de polimento, de coleta, ele vai ser embalado. Então, ele tá ali, ele é minimamente processado, né? Não é que nem a banana que a gente vai pegar, vai abrir e vai consumir, in natura. E aí, os alimentos ultraprocessados, eles vão ter mais aditivos, eles vão ter corantes, eles vão ter aromatizantes, eles vão ter, muitas vezes, ingredientes que a gente nem reconhece. Então, se a gente pegar o exemplo, pode pegar exemplos que a gente reconhece como um ultraprocessado que não é bom, um chips. E um alimento que a gente reconhece como um ultraprocessado que seria bom, uma barrinha de proteína. Mas, dentre os alimentos ultraprocessados, tem uma gama inteira, né, de alimentos. Sim. E a indústria não necessariamente seja ruim. Inclusive, tem muitas coisas que a indústria tá aí para nos ajudar. Por exemplo, agora dando um outro exemplo também de proteína, o whey protein. O whey protein, ele pode ser, inclusive, tem uns que são de sabor neutro, assim, que não tem nem adição de corante nem aromatizante. Então, é a proteína do soro do leite que é isolada, concentrada ali, e ela é em pó. E aí tu pode utilizar. E tá ali, né, para nos ajudar daqui a pouco a bater uma meta proteica realmente. Alguém que precisa na alimentação, alguém que vai facilitar a dieta, a rotina alimentar daquela pessoa, que vai ajudar a ter uma adesão, uma pessoa que pratica atividade física que tem uma demanda aumentada, ou daqui a pouco também um idoso que tem uma dificuldade de consumir, né, e a gente pode estar incluindo. Então, não necessariamente ser ultraprocessado é ruim. O que a gente tem que aprender é olhar para o rótulo, né, e identificar aprender a ler. Exato. Identificar o que seria um alimento que estaria ali para nos ajudar realmente, ou que seria um alimento que é mais o marketing e, na verdade, está só para nos fazer levar ali. É só para fazer gastar. Mas agora, só fazendo um adendo, essa história do whey protein sem gosto, talvez para mim foi um dos maiores adventos, assim, porque, pelo amor de Deus, aquele gosto de chocolate e baunilha era uma dificuldade, assim, daí tu imagina me convencer já era difícil. Agora tu imagina convencer meu avô, 93 anos, gosto de baunilha, que sempre comeu churrasco, comida normal, tarará, que tinha um déficit proteico bem grande. Toma aquilo lá, nem pensar, sabe? Não tem a menor condição. Então, que bom, né? A indústria, ela tem, a gente reclama, mas ela faz coisas boas. Nos ajuda, né? Nos ajuda em vários aspectos. Isso, Vivi, tu citou antes o Guia da População Brasileira. Guia brasileiro, enfim. Guia Alimentar da População Brasileira. Guia Alimentar. Eu, inclusive, revisei ele ontem, porque é um documento super completo. É muito completo. E de acesso a todos. Mas assim, eu nem conhecia. Eu fui conhecer porque eu preparo os episódios ouvindo muito outros podcasts, sabe? Aí escutei um da Rita Lobo. Enfim, aleatório ali. E aí ela falou do guia ali, explicou. Eu falei, que interessante, vou lá ler. E fala tudo isso. Essa explicação, o que é minimamente processado, ultra, in natura, tarará. E outra coisa que eu achei super legal é que o foco não é necessariamente assim, tu tem que comer X de carboidrato, X de, enfim, proteína e tal. Eles trazem a importância de tu fazer uma base dos alimentos mais in natura e minimamente processados. Exato. Exatamente esse ponto que a gente estava conversando.
E outra coisa que eu achei muito legal é essa coisa da parte mais social, assim, de como a gente se alimenta. Isso. Que o guia traz, né, que tu tem que fazer as tuas refeições de uma forma social, aprender a cozinhar, te envolver com a comida. Enfim, eu vou deixar para te explicar isso, mas eu queria dizer que eu achei o máximo. Eu achei muito completo. Exatamente. O guia, ele não é uma prescrição, né, nutricional de pegar e seguir uma dieta, mas ele dá bases. Ele tem as diretrizes dele, ele dá caminhos, né? Então, ele ensina como montar um prato saudável, como distribuir os alimentos, ensina dos grupos alimentares também. Então, ele é realmente super didático, ele tem imagens também, ele traz exemplos. Super completo. E exemplos de montagens dos pratos, exemplo de montagem. Em relação também às refeições, fala como fazer refeições tranquilas, de perceber a alimentação, de estar presente, de compartilhar esse momento com as pessoas. Então, realmente, ele envolve de uma forma muito mais ampla, né, do que uma prescrição exata. Na verdade, o contexto alimentar saudável. Importa. Porque isso, né, às vezes a gente vai... Eu vejo, assim, às vezes essa questão da prescrição da dieta específica, ela afasta um pouco as pessoas, né, porque não entra na realidade, às vezes até do dia a dia, tu tá Aquela trabalhando... coisa muito pronta, né, pra todo mundo. Tu tá trabalhando, tarará, às vezes não deu tempo de fazer a marmita, daí tu vai comer fora. O que eu posso comer nessa situação, sabe? Então, eu acho que isso dificulta. Mas eu queria até conversar contigo um pouquinho, Vivi, porque tem a questão do jejum também, tem a questão dieta, hipercalórica, hiperproteica, mas tem a questão do jejum, assim. Se eu faço um jejum, se eu faço um jejum prolongado. O tal do jejum intermitente. E aí eu faço intermitente. Isso faz alguma diferença na minha vida, assim? Tá, eu vou falar o que é o jejum, tá? Tá. O jejum é uma estratégia nutricional. Como toda estratégia nutricional, pode ser benéfica para ti, tu pode te adaptar, ou outra pessoa pode não se adaptar. Tá? É uma estratégia principalmente usada para quem está num processo de emagrecimento. Então, o que acontece com o jejum? Qual é a maior questão do jejum? É que tu diminui a tua janela de alimentação. Então, tu passa um tempo mais prolongado ali, sem te alimentar, e aí tu tem o tempo ali para te alimentar. Se tu tá num processo de emagrecimento, né? E tu vai ter aquelas calorias que tu vai poder te alimentar. Tu vai estar em déficit calórico, vai estar consumindo menos calorias do que o teu corpo gasta. Se nessa janela de alimentação tu não consegue sustentar o déficit calórico, tu consome tudo e um pouco mais, então o jejum não vai ser benéfico pra ti. Então, não é o ato de ficar aquelas 16 horas. Exato. Acho que é não comer. Não comer. Comer. É uma estratégia. E tem gente que se beneficia bastante, que consegue ficar. Porque se adapta. Fala assim, não, eu consigo... se eu me alimentar de manhã, logo que eu acordar, eu já fico com vontade de comer depois. Mas se eu acordar, tomar um cafezinho, um café sem açúcar, que aí não vai quebrar o jejum. Tomar um cafezinho, tomar uma água, eu consigo me concentrar mais nas coisas, não fico pensando em comida, e aí mais lá pra metade da manhã eu consigo me alimentar, ou lá pro almoço. Então a pessoa vai ter um tempo, né, maior sem se alimentar, e daqui a pouco a pessoa se adapta. Ou gosta de treinar em jejum também. Aí, nesse caso, a gente vai ter que ajustar a alimentação na noite anterior para que a pessoa tenha um aporte adequado ali, né, pro treino no dia seguinte. Então, aí a alimentação tem que estar toda ajustada em função do jejum. Sim. Mas então, se tu tiver digamos assim, não faz diferença dividir vou dizer calorias, ou aquela quantidade específica de alimentos no teu dia normal e no teu tempo não jejum, dá na mesma. Dá na mesma, dependendo de cada pessoa. Porque, assim, tem pessoas que... em relação ao cálculo nutricional, se fosse assim, pensar só em termos... Se fosse uma calculadora, nosso corpo... Ia ser a mesma coisa. Exatamente, iria ser a mesma coisa. Como não é uma calculadora, tem vários fatores comportamentais, emocionais, cada um se adapta de uma forma, né? E, geralmente, as pessoas se adaptam fracionando mais a alimentação, para não ter picos de fome, porque geralmente quando a gente chega num momento em que a gente tem uma janela de alimentação ali muito grande,
entre uma refeição e outra, a tendência é ter muita fome. E quando tem muita fome, a gente come muito mais. Então, a gente pode acabar extrapolando do que a gente gostaria. Esse é o problema. Esse é o problema. É que chega assim, final do dia, né? Já trabalhou o dia inteiro. Chega em casa, que é uma... E como a gente liga o alimento à recompensa, né? Muito. A época que eu mais engordei na vida foi no R1, que eu pensava assim, eu tô de plantão, então já que eu tô de plantão, eu vou comer uma coisa boa. Só que eu fazia plantão 3 noites por semana, entendeu? Uma coisa boa 3 vezes. Não dá, claramente não dá certo, sabe? Vem como uma recompensa, né? Porque a comida, ela traz conforto também, né? A comida, ela é uma forma da gente sentir prazer, da gente se sentir bem, nem que seja por aquele momento que a gente tá se alimentando, né? E é uma forma da gente se sentir cuidar do outro também. Então, se alguém fala, vou pedir alguma coisa, vou fazer alguma coisa pra ti, a gente se sente cuidada também, né? Então, é uma relação que é muito difícil, não dá pra dissociar, ela tá muito associada também. Então, quando a gente vê que isso tá envolvendo muito com o emocional, aí a gente tem que perceber, né? Quando a alimentação tá entrando pra tapar algum buraco, né? Ou quando a alimentação tá fazendo parte daquele momento. Tu vê que é o pico de dopamina mais antigo, né? A gente o maior pico de dopamina. A gente comer, a gente fazer exercício, fazer sexo, são coisas primitivas, né? É verdade. Comer é primitivo, a gente libera dopamina. Então, tu imagina como é que não vai ter prazer. Mas agora, até pensando assim, como é que a gente organiza para evitar esse pico de dopamina? Não vai evitar, mas tipo assim, como é que eu faço para não engajar nesse comportamento de associar a alimentação a uma coisa prazerosa e não parar de comer? E vice-versa também, né? De não associar uma dieta mais saudável. É que fala dieta parece restrição, mas não estou falando de dieta restritiva, mas de uma alimentação mais saudável a uma prisão, que eu acho que é o que muita gente associa também. Com certeza é entender que aquilo não é proibido e que pode estar na tua alimentação. Porque quando a gente vê aquilo como eu só posso comer isso agora, essa pizza eu só posso comer isso agora, depois na segunda-feira eu volto, depois eu começo a dieta, e se a dieta é 100%, eu não consigo incluir mais nada, se tu tem esse pensamento dicotômico, né? Ou é uma alimentação 100% limpa e com alimentos que são considerados mais saudáveis, ou é uma alimentação de que não estou fazendo dieta, né? Aí tu vai viver sempre no ou eu estou fazendo dieta ou eu não estou fazendo dieta, no 880, né? E aí chutou balde, né? E quem é o 880, eu falo para os pacientes, quem é o 880 não é nada. Porque uma hora tu é e outra hora tu não é. Então, não é nada. E os pacientes que têm mais sucesso no plano, mais sucesso nos seus processos, são os pacientes que conseguem incorporar a alimentação como um estilo de vida, né? Não como uma dieta que tem um início e um fim. Vai precisar fazer aquilo, seguir exatamente aquilo. É, na verdade, entender que esses alimentos, eles vão estar fazendo parte da nossa vida, né? Então, vai ter os momentos de confraternização, vai ter os momentos que a gente vai querer até confraternizar sozinho, né? De querer pedir alguma coisa para celebrar. E esses momentos vão existir. Então, a gente entender que esses momentos vão existir e conseguir aproveitar, né? E saber que depois tu volta pro plano, que tu volta pra tua base alimentar, não necessariamente um plano que terapêutico, né? É, exato. Que tu volte pra tua base alimentar e que tu goste daquilo, né? E isso quer dizer que a alimentação saudável já se transformou num estilo de vida pra ti, né? Sim. A famosa reeducação. A famosa reeducação. É assim que tem né? adesão a longo prazo, né? E como a gente muda o nosso paladar, né? Porque eu fiz uma reeducação alimentar há uns anos atrás, bom, tu sabe melhor do que ninguém. E, enfim, hoje em dia é assim que eu como e tal. E se eu como, por exemplo, muito fora daquilo, é óbvio que algumas vezes sim, mas o paladar é diferente, assim, não é uma coisa tão palatável, tu já sente que aquilo não me fez muito bem, isso aqui tem muita gordura, isso aqui dá azia. A gente muda, a gente adapta o nosso paladar, né? Ele aprende com a insistência, né? Porque às vezes também as pessoas não estão dispostas a insistir. Sim. A pessoa experimenta uma vez, eu não gosto, não quero, não é isso. Que nem criança. Que nem criança. Né? Mas sabe que eu fiz
Comi ontem, porque eu não tenho o hábito de comer chocolate com muita frequência. Não tenho. Eu gosto de outros doces. Se me dá um pudim, eu talvez como. Pudim uma cheesecake, talvez? Uma cheesecake inteira também, mas o chocolate não é. Aí ontem eu comi o chocolate, daí sabe aquela sensação da gordura, assim, na boca? E aí eu pensei assim, nossa, fazia tanto tempo que eu não comia chocolate, me deu um gosto ruim, assim, na boca, que eu não quis comer. Eu terminei assim, não quero. Por quê? Porque eu tô tão adaptada a comer o chocolate já meio amargo, enfim, que achei estranho, sabe? Então é isso, uma questão de adaptação. Mas, voltando agora às outras coisas, o que eu tava pensando aqui? Porque também vem, nesse contexto de demonização dos alimentos, veio essa questão da proibição glúten e lactose. Todo mundo virou intolerante. A gente não pode mais comer leite, né? Não pode mais comer, tomar leite, nem comer derivados. Só então, se for pra congelar, né, Manu? Tu entendeu, né? Enfim, vamos lá. Então, tem algum sentido isso? Esses alimentos, eles geram uma inflamação no nosso corpo? Eu tenho que me preocupar com isso? Eu vou parar de tomar meu leitinho e etc? Não. Só quem tem que se preocupar com glúten, com lactose, é quem tem alergia, quem tem intolerância. Então, vai fazer mal, na verdade, para quem tem alguma restrição alimentar. Então, se é celíaco, aí vai fazer mal o glúten? Não. Realmente vai desencadear um processo inflamatório na pessoa, né? Se a pessoa tem intolerância à lactose, se a pessoa tem restrições alimentares também, aquela lactose vai fazer mal para a pessoa tem que evitar ou tem que fazer uso da enzima. Mas para a população que é saudável, não tem nenhuma contraindicação desses alimentos. Assim, tudo virou sintoma. Fica um pouquinho mais inchado. Sou intolerante. Cortei o glúten e desinchei. Tá, mas foi porque tu cortou o glúten ou porque tu parou de comer um monte de coisa? Exato. Então, acho que tem um pouco de confusão nisso também, né, Vivi? Sim, por exemplo, a questão do glúten. O glúten o que eu gosto de comentar também, que muitas pessoas não sabem, que é um grupo de proteínas, né? O glúten. E as pessoas, às vezes, não percebem isso. E tem uma hipervalorização da proteína e uma demonização do glúten. E o glúten é um grupo de proteínas que faz aquela rede pro pão poder crescer e ficar fofinho, né? Às vezes as pessoas até demonizam e nem sabem o que é, né? Exatamente. E aí, às vezes, eu comento com as pessoas e as pessoas também ficam chocadas. Eu não sabia também. Também não sabia. E a lactose é o açúcar do leite. O glúten é a proteína e a lactose é o açúcar do leite. E aí a lactose só vai fazer mal para quem tem algum problema na sua enzima lactase. Sim. Então, aí por isso, quem tem algum problema tem que tomar a lactase, evitar também alimentos que são fontes de leite, derivados. Mas é só isso, quem tem nenhum tipo, né, de restrição pode consumir com tranquilidade, não tem nenhuma contraindicação. Sabe que eu fiquei intolerante à lactose e eu nem sabia que dava para acontecer isso, porque como o Rodrigo é a PLV, eu tive que tirar, né? E aí quando eu tirei o leite e derivados, parou a produção da minha enzima, aí eu fiz uma intolerância parcial, uma intolerância... Quando tu retornou? Quando eu retornei, e aí eu comecei a ter sintomas. E eu achava super estranho, porque eu sempre comia um monte de coisa, queijo, etc. Tarará. E aí eu comecei a ter sintomas, e aí eu fui na gastro. E a gastro falou, não, mano, é que quando a gente retira, por um tempo fica restritivo, o organismo ele entende que não, de uma maneira leiga, né, que não precisa produzir enzima, faz uma intolerância parcial, aí tu vai reintroduzindo aos poucos e vai melhorando. Tanto que agora eu já tô comendo tudo de novo. Então, muito louco, né? O próprio organismo vai se adaptando. É legal de saber. Eu fiquei pensando que no meu retorno pós-dieta PLV, eu queria tanto comer que se eu sentir alguma coisa, eu fiz vista grossa, sabe? Porque só foi. É muito comum com o idoso também. O idoso desenvolver alguma intolerância, né? Porque para de consumir. Isso. E aí para de consumir leite, para de consumir queijo, para de consumir os derivados e acaba desenvolvendo uma intolerância à lactose. É bem comum. Viu? Olha, não sabia. Viu? É por não uso. Achei interessante isso. Olha, achei interessante. Vivi, e falando assim do eixo intestino-cérebro, sabe? Óbvio, vamos fugir do clichê do intestino é o segundo cérebro, sabe?
Mas acho que seria legal explicar para as pessoas qual que é essa ligação ali da nossa microbiota, etc. Porque é muito falado assim, é o segundo cérebro, tá? Mas por quê? Né? E por que é tão importante a gente comer bem, se alimentar bem para o nosso cérebro? O nosso intestino, ele envia sinais, né, para o nosso cérebro. Inclusive, tem mais envios de sinais para o cérebro do que o cérebro enviando para o intestino, né? E aí, se ele está bem, a gente tende a estar bem também. Quando a gente está com algum problema intestinal, a gente está ruim, a gente está mal no intestino, a gente está com qualquer questão, isso vai afetar a nossa saúde emocional, vai afetar a nossa forma como a gente, né, tá lidando com as coisas também. Por exemplo, se eu tivesse agora com algum episódio de diarreia ou constipada, alguma coisa assim, com certeza isso ia estar afetando, né? No meu humor, nas minhas relações. Então, estar com o intestino saudável, com a microbiota saudável, isso vai afetar diretamente a nossa saúde, né? Tem a palavra enfesado, não sei se vocês sabiam, ela vem de cheio de fezes. Aquele lá tá enfesado. Tá eu não sabia. Tá constipado, no caso, sim, né? Imagina, tá de mau humor porque tá constipado. Eu não sabia desse termo. Não, mas tem que faz todo sentido, né? Imagina tu constipado há 5 dias. Não tem gente que fique de bom humor, né? Não tem tanto que os pacientes, é uma coisa impressionante. Às vezes eles estão lá no pós-operatório, operaram a cabeça, tá tudo bem. Mas eles estão irritadíssimos porque não fizeram cocô. Assim. E ficam, assim, realmente aquilo incomoda de uma forma, numa proporção que tu para pra pensar, tá, não é só, né, ali quero dar uma reclamadinha, não, a pessoa tá sofrendo com aquilo. Não, a saúde intestinal tá diretamente ligada à nossa saúde emocional também. E a hidratação também, né, a gente nem falou da água. Sim, hidratação, fibra, porque aí tem que alimentar a nossa microbiota, né? A nossa colônia ali de bactérias, nosso intestino, com coisas que tem que dar substrato para elas, né? Bons substratos. Então, é o consumo de fibras, é a hidratação, é uma alimentação equilibrada, então, rica em nutrientes. E aí, os alimentos ultraprocessados, que são pobres, né, em fibras, que são com muitos aditivos, eles vão afetar a microbiota. E a microbiota vai afetar todo o funcionamento do intestino. E todo o funcionamento do intestino vai afetar a gente, né? Sim, sem dúvida. E isso a gente tem que pensar também, porque tem muito estudo aí da nossa parte, assim, de neurodegeneração que poderiam estar associados à questão intestinal também, né? Então, pro Parkinson não tem estudos. Isso, eles estão estudando muito isso, porque tem alguns neurotransmissores que também estão no nosso trato gastrointestinal. Então, existe essa pesquisa, assim, de se tem uma relação direta da microbiota ou das alterações de microbiota intestinal com o desenvolvimento inicial de doenças neurodegenerativas, principalmente o Parkinson. Então, é muito legal, tá bem no início, né, esses estudos, não tem ainda tanto dado, mas é uma coisa para ser investigada de fato. Tem bastante investigação também em relação a transtornos alimentares, em relação à ansiedade, né? Vivi, e já que a gente tá falando do eixo intestino-cérebro, todo mundo precisa tomar probiótico? Não. Não fala isso que eu prescrevo. Tem que ter indicação. Então, se ela prescreve, porque tem alguma indicação. Exatamente. Não, eu tô brincando, mas é porque a maioria, agora voltando pro meu assado, né? Os pacientes com Parkinson costumam ter muita constipação. Então, às vezes, a gente utiliza algumas maneiras para tentar evitar essa constipação. E a probiótico é uma das coisas que a gente usa. Mas, enfim, tem pacientes que funcionam, tem pacientes que não, né? E tem que ser também com indicação, porque se vai usar, por exemplo, um probiótico que tá num momento que tá ali tudo bagunçado, né? Não vai funcionar, né? Pode até desorganizar ainda mais. Sim. Porque o probiótico também precisa do pré-biótico, né? Ele precisa também do substrato. E é isso aí também. Do substrato. E tem a questão de que probiótico também precisa de... Por exemplo, as cepas tem a quantidade específica. Então, se tu colocar menos, também não vai adiantar, né? Cada tipo tem uma quantidade específica. Então, tem que ter todos esses cuidados, tem né? Tem que ter uma prescrição coerente. E aí a gente vem por uma coisa que eu adoro, que são
as vitaminas e suplementos. De A a zinco. Porque isso é uma coisa, assim, porque às vezes a gente fica pensando assim, tá, não, vitamina B12, pra mim é sempre a mesma coisa, né? Vitamina B12, memória e tal. Mas, gente, espera, quanto de vitamina B12 tem nesse suplemento? Será que é o suficiente se tu tiver uma deficiência? E será que se tu não tiver uma deficiência vai ajudar alguma coisa? É, exatamente. É um problema, isso. né? Esses Com multivitamínicos certeza. que tem lá super propaganda. Na farmácia eles estão hiper expostos, assim. Quando na maioria das vezes xixi caro. Exato, porque o multivitamínico é várias coisas, tudo junto, com um pouquinho. De cada coisa. É bem pouquinho, assim, um cheirinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa que provavelmente, se tu tiver alguma necessidade, não vai suprir aquilo. Então, o ideal é investigar, né, o que falta e suplementar de forma pontual se tiver necessidade. Porque o multivitamínico realmente é um pouquinho de cada e não vai tapar nenhum buraco. Não, e uma coisa muito legal que tu sempre posta do café da manhã é o primeiro multivitamínico do dia. Porque, na real, é isso. O nosso multivitamínico é a nossa alimentação do dia a dia. Tu não é que tu tenha que suplementar. Exato. Sabe? Tu comendo bem, não vai ter a necessidade daquela enxurrada. Eu nem tinha visto esse story, mas já gostei, ó. É o primeiro multivitamínico do dia, nossa todo alimentação, dia. café da manhã. Exato, todo dia, quando eu posto café da manhã, eu boto o primeiro multivitamínico do dia. Excelente. Excelente. Porque senão vem... Aí, na contrapartida, tem aquelas pessoas que postam aquela mão com 30 comprimidos. Isso. Estou me cuidando. Não, filha, não tá. Não, e isso é cada vez mais frequente. Bom, eu sou neurologista, eu trabalho com idosos a maior parte do meu tempo, especialista em Parkinson e demência. O que acontece? Chega 5 vezes no dia, aquela pessoa com 3 folhas de suplementos. Ah, é porque eu não tomo nenhum remédio. Ah, tá. Tá bem, não toma nenhum remédio. Tem alguma doença? Não tenho. Não, mas daí eu tô tomando esses suplementos aqui. Aí vem, né? Começa zinco, magnésio, não sei o que, vitamina E, vitamina A, daí junta com colágeno, com não sei mais o que. E aí eu olho, deu 10 cápsulas por dia. Tem alguma coisa, alguma evidência que diga que eu suplementar 10 cápsulas por dia faz diferença na vida da pessoa? Tipo profilático, né? Tipo profilático, não vou morrer, não vou ter câncer, não vou ter demência. Não tem, né? Mas a creatina tem uso, né, Vivi? Uso... Não, tem um uso bem documentado, né? Sim. A creatina, sim. Mas principalmente relacionada ali à recuperação, ao ganho de força. Em relação, que já entra mais na tua área, né? Ainda é muito inicial, né? Se quiser trazer um pouquinho até disso. Não, é que é isso, assim, tiveram vários estudos, vários grandes estudos, inclusive meta-análises, mostrando que a suplementação, ômega 3, eu tenho... Ômega 3 é uma coisa que eu implico, assim, porque já não é, o cheiro já não é bom. Aí eles colocam um gostinho, mas o gosto que fica, assim... O retrogosto. O retrogosto fica horrível. E a pessoa gasta R$110 na farmácia por um ômega 3 achando que vai evitar um quadro demencial. Não tem nenhuma evidência disso. Assim como eu vou suplementar a vitamina B12 sem ter deficiência, vai melhorar a minha memória. Não vai. Então, esses suplementos, vitamina E, zinco, magnésio, etc., todos eles até o momento falharam. Falharam em estudos grandes, não é estudo pequenininho, sabe? Então, a gente tem que, de novo, priorizar o que é uma alimentação adequada, coisas in natura e atividade física. De novo, os fatores de prevenção para demência tem um monte, mas ninguém cumpre eles porque acham que as cápsulas vão ser mais fáceis. Sim. Isso é outra epidemia, né? A gente não quer comer bem, não quer se envolver com a comida, mas quer resolver tudo ali em cápsulas milagrosas. E nós, como profissionais da saúde, vocês devem enfrentar esses desafios também, dos pacientes já virem tomando muitas coisas ou querendo tomar muitas coisas, e o processo de educação, que no meu caso é educação nutricional, mas o processo de educação de vocês também, é um processo que tem que ser muito cuidadoso. Porque as pessoas já vêm com isso muito forte na cabeça, de que precisam tomar aquilo, de que viram que tal médico falou, ou já vieram de outro profissional, né? Tomando aquelas grandes cápsulas diariamente. Então, chegar
e dizer logo de cara pra pessoa que ela não precisa aquilo, gera até um afastamento, né? Isso. Ela, é difícil porque tu tem que pontuar ao mesmo tempo que não demonizar a cápsula e ao mesmo tempo tu tentar assim, não, mas quem sabe a gente tenta fazer alguma coisa. Porque é difícil, a pessoa ela tá tão adaptada a tomar aquelas 10 cápsulas por dia que tu quer tirar aquilo e dizer, olha, talvez tu não precise. Não, mas como assim? Vou morrer? Aí ela pega uma gripe. E ela fala, é porque eu não tô tomando as cápsulas. A minha vitamina então, e aí isso é difícil de tu deslinkar, sabe? Tu desconectar a saúde dela com essa questão da tomada das cápsulas. E às vezes as pessoas associam muito também os profissionais, né? A qualidade do profissional com a questão de suplementação e de cápsulas. Não é. O médico foi ali, a nutricionista foi ali e me passou tantos suplementos. Aí agora a pessoa está realizada, porque ela coloca a expectativa naquilo. E aí, quando tu vai num profissional que começa a retirar aquilo, porque a gente sabe o que é o básico que funciona e o que realmente de suplemento vai ser necessário, quando começa a fazer aquela retirada, daqui a pouco a pessoa pensa, tá, mas é só isso? É só isso, tu não vai me dar mais nada. É só isso, tu não vai me dar mais nada, deu... Não. A pessoa tem uma expectativa nas cápsulas. É verdade. É difícil, eu faço isso quase todos os dias. Eu passo o meu dia fazendo isso. E o outro exemplo do é só isso é aquela coisa do teu envolvimento com a comida, né? Quando tu explica que ali tu vai comer teu feijão, arroz, vai comer teu pãozinho, teu ovo, né? Como é importante, né, a pessoa se envolver na sua rotina alimentar, porque entra toda uma questão também de planejamento, né, de refeições, o contato com a comida. Eu vejo isso muito com o Pedro, né, pequenininho. Porque ele vai para a cozinha junto e ele quer cozinhar. Aí, então, quando ele tá lá, já vendo como a gente tá fazendo, como é mais fácil introduzir um alimento diferente para ele. Sim, sem dúvida. Ainda mais, eu vejo isso quando eu tô comendo, assim, ele tá ali, não quero. Mas daí eu como. Aí ele... Daí ele vai lá e prova, porque daí ele, mamãe comeu, tá tudo bem, né? Então tu vê como tem uma questão de espelhamento também. Tem, né? E do envolvimento também. Eles confiam no que a gente come, do que os pais comem, do que os familiares comem. Eles confiam de que aquilo é seguro e talvez gostoso, né? Então eles vão observando. Então o hábito da família, né? Dos pais, puxa muito o hábito da criança. Influencia pro resto da vida. Influencia pro resto da vida. O que acontece muito também é os pais quererem levar... Isso eu não vejo muito agora na minha prática, porque eu não atendo crianças, mas eu via muito isso no período da faculdade, quando eu estagiava, mas os pais levavam as crianças que estavam com sobrepeso, que estavam com obesidade, e colocavam a culpa na criança. Né? Ele pega a bolachinha, ele pega do armário, ele abre a geladeira. Quem é que compra? Sim, né? Você não vai comprar sozinho, né? Exato. E de conversar também quem sabe, então, a gente diminui a frequência desses alimentos em casa, deixa só no final de semana, deixa em alguns momentos pontuais. Mas a irmã tá magra e consome. Aí a irmã vai ser punida, aí tem que fazer uma educação com os pais. Sim, sem dúvida. Dos pais entenderem que retirar aqueles alimentos não é uma punição. Na verdade, é uma forma de cuidado, né? Não, e complementando essa questão só dos ultraprocessados para crianças, toda essa indústria, ela é feita para ser aditiva, né? Textura, palatabilidade, falei certo? Palavra difícil. Ficou bonito. A maneira como é apresentado no supermercado, né? As prateleiras baixinhas, assim. E olha aí, tu tem que ser firme para dizer não. O Pedro adora chegar e dizer quero esse. Ele nem sabe o que é, mas ele vê uma coisinha colorida, brilhante, bonitinha e que nem a gente quer os wellness. Quem é que nos falou? Alguém nos falou sobre os salgadinhos que antigamente colocavam nas prateleiras em cima deles, se deram conta que as crianças, obviamente, são baixinhas, colocaram nas prateleiras de baixo. Então, todo mundo pega. Claro, é tudo pensado estrategicamente. Os personagens também, tudo. Colocar personagens. Claro, estratégia. Ali, o miojo da Turma da Mônica. Claro. É mais prático. E falando em estratégia,
vive, uma coisa que tu vive muito é a estratégia do esporte, né? A nutrição como uma aliada do esporte. É uma coisa que é muito presente no teu dia a dia, porque, bom, tu é atleta, mas que tu também tem muitos pacientes, imagino que sigam, né, essa linha. Então, conta pra gente, assim, como que a nutrição pode ser muito aliada na prática de atividade física, não só daquela pessoa que é, né, super atleta e tal, mas nós, pessoas normais do dia a dia. No dia a dia, principalmente na disposição, né? Recuperação entre os treinos. Então, a gente sabe que quando a gente está se alimentando mal, quando a gente não está comendo o suficiente, a gente não recupera tão bem, a gente chega de um treino para o outro cansada ou com dores tardias, a gente não rende tão bem. Então, muitos pacientes vêm buscando performance, né? E aí a gente também tem que olhar também de forma crítica para performance, porque performance também tem uma linha tênue entre, né, o alto rendimento ou performance de ser melhor dentro de um nível saudável, dentro de uma base saudável, e do né? contexto da pessoa, né? Exato, porque não necessariamente performar vai ser saudável, né? Então, uma alimentação que é saudável, ela com certeza vai ser uma ótima base para uma pessoa treinar bem. Mas não necessariamente uma pessoa que treina exclusivamente para performance vai ter uma alimentação que a gente considera que é saudável. Ah, é verdade. Isso é verdade. Não tinha pensado nessa... Por exemplo, se todo mundo que treina tem que suplementar proteína? Não. Inclusive, eu tenho vários pacientes que ou não querem ou não aceitam tão bem whey protein ou outras fontes de proteína, ou simplesmente realmente não gostam, não querem uma base alimentar só com alimentação. A gente consegue contemplar todo o aporte proteico exclusivamente com a comida. Com comida. Tem uma faixa, né, de recomendação, inclusive, das diretrizes de nutrição esportiva para quem é praticante. Então, essa faixa é por peso. Por isso que eu digo também que, às vezes, a gente consome tanta proteína, né? A indústria nos faz acreditar que a gente consome que a gente precisa consumir tanta proteína, que, na verdade, a gente está ultrapassando a nossa necessidade proteica. E quando a gente ultrapassa a nossa necessidade proteica, a gente acaba deixando de consumir outros nutrientes, né? Então, às vezes, tu tem um excesso de proteína e tá faltando carboidrato. E o pobre do carboidrato é sempre o vilão da história, né? É pior que gostoso, o ovo, tadinho. Mas carboidrato pro atleta é... Essencial. Essencial. A nossa fonte primária de energia, nosso glicogênio muscular, glicogênio hepático, é a partir do carboidrato. E o que eu gosto de trazer para os pacientes, até para desmistificar um pouco em relação ao carboidrato, eu falo das calorias. Então, cada grama de proteína tem 4 calorias. Cada grama de carboidrato tem 4 calorias também. E cada grama de gordura tem 9. É mais do que o dobro. Então, às vezes, as pessoas num processo, por exemplo, de emagrecimento, se preocupam tanto com o carboidrato ou retira o carboidrato para consumir só proteína, tu tá tirando espaço de outro nutriente. Ou, às vezes, também consomem um monte de fonte de lipídios, que o lipídio ele tem seu espaço também, é excelente, mas ele é super calórico, né? Então, também tem um espaço, só que é um espaço menor na nossa alimentação. Então, aí a pessoa deixa de consumir ali o pão para consumir castanhas, várias castanhas ali no lanche da tarde. Que nem dá sustância, né? Exato. Fica com fome. Bom, eu fico... Quando vinha aquela prescrição assim, 2 damascos, 2 castanhas, tu olha para aquilo e fala assim... Exato. Gente, eu vou morrer de fome o resto não dá, come o pãozinho. Aí a pessoa deixa de consumir ali o arroz e o feijão, e aí consome uma salada com um monte de queijo, e aí coloca molho. Esses molhos são super calóricos, que a base geralmente é gordura, né? Coloca o azeite por cima e, na verdade, se tu tivesse feito uma alimentação ali básica do arroz com feijão ou até do macarrão com uma fonte de proteína, saladas, vegetais, estaria muito mais completo, nutricionalmente mais completo, mais equilibrado
E provavelmente menos calórico do que um super saladão com molho e um monte de condimentos. E aí tu chega no fim do dia louco de fome, né? Tu fica desesperado de fome no fim do dia, porque durante o dia tu só foi ali, vou, né, cortar isso aqui, vou comer essa saladinha com esse molho aqui. No fim do dia tu, meu Deus, uma pizza, tu quer uma hambúrguer, pizza, exatamente, tu quer mandar brasa na comilança, né? Isso é... Não vamos falar, né, pras plantão. Assim. Não, mas aí que tá, era horrível por isso, porque a gente trabalhava. Hoje em dia eu sou organizada, onde eu vou levo comida. Bom, vocês veem. Mas antes, ali, época de residência, coisa, tu passava o dia sem comer. Às vezes tu nem almoçava direito. Isso aí. Então tu chegava de noite ali, desesperado. Tu queria junk. Comer um boi, entendeu? Não, tu não queria, vou comer uma salada. Não, tu queria comer, juntava a galera ali, vamos pedir um hambúrguer, um X. Não, até vinha do nada, fome de filé, vou lá, daí... no meio da madrugada, tipo 10 da noite, assim. Sabe, por cima. É assim que a gente... Mas vamos lá, Vivi, a gente vai falar agora, vamos fazer um bate-volta, assim, ó, sobre fato ou fake, tá? Dos principais que vem aí na mídia, tá? Tá. Vamos lá, vamos começar simples. Simples. Vamos começar Simples, tá. Colágeno. Colágeno é fake. Fonte de proteína que vai ser usada como qualquer outra fonte de proteína ali no teu corpo. Colágeno para unhas, cabelos e... Específico, né? Específico de unhas e cabelos. Fake. Fake. E magnésio é para todo mundo? Não, fake. Altas doses de magnésio para dor de cabeça. Tem vários pacientes que chegam pedindo. Chega pra tudo, né? Magnésio também, demência também, bastante. Magnésio tem... Tem algum benefício? Alguma coisa assim, maior? Maior não. Tá. Vitamina D. Todos os suplementos. Só o sol basta? Depende. Essa é capciosa. É, capciosa. Ainda Na mais nutrição, muita coisa depende, inclusive. Sim. Não, tem gente que tá com doses mais baixas e aí precisa suplementar a vitamina D. Tá, não adianta de forma ser mais sol. expressiva. Não, eu brinco com os pacientes também, assim, ó. Quem é que vai pegar sol meio-dia, 15 minutos, sem protetor solar? Sim, exato. Tipo assim, gente, tem coisas que tem coisas que a gente não consegue fazer, então... Às vezes a gente vai ter que suplementar. Agora todo mundo precisa suplementar? Não. Tá, fake. então tá. Fake. Ovo, o meu amado ovinho. Ovo aumenta colesterol? Não. Fake. Essa eu tava até torcendo aqui, ó. Só faltava dizer, aumenta, droga. Não tira o ovo da minha dieta. Faz qualquer negócio, mas o ovo tu não tira. Esse fake é porque no ovo contém colesterol, mas não necessariamente. O colesterol exógeno vai aumentar o nosso colesterol endógeno. Então, o nosso colesterol endógeno, ele vai aumentar com o desequilíbrio do nosso perfil lipídico. Então, a gente consumir também fontes de gorduras saturadas em excesso, consumir pouca fibra. Então, não necessariamente a gente consumir algum alimento que contenha colesterol vai aumentar o nosso colesterol do corpo. Lembrei de outra. Óleo de coco é mais saudável do que... Essa aí é boa. Não vai ter pesadelo hoje. Óleo de coco, droga. Óleo de coco, fake. Fake também. Fake rico, também. Rico em gordura saturada. É pior, na verdade, né? É melhor, na verdade, um óleo de girassol, um óleo de soja, óleos vegetais no geral, com exceção do óleo de coco. Azeite de oliva, excelente. Excelente, sim. maravilhoso. Azeite de oliva. Azeite de oliva versus óleo de girassol para cozinhar. Tem diferença? Essa é boa também. Essa é boa. Essa é capciosa também. Nutricionalmente falando, ele vai ser um pouquinho mais rico nutricionalmente falando. Mas quando ele aquece, ele pode perder algumas propriedades. Então, é melhor investir num óleo que é mais acessível, financeiramente mais acessível, usar pouco. Então, o que eu sempre recomendo em relação a óleos é o mínimo possível. Deu, tá ótimo. Evitar banha e evitar óleo de coco. Banha é triste, né? banha. A banha é triste. Mas o pessoal no interior gosta. Lembrei de outra. É muito forte a banha. A banha é muito... Adoçar com açúcar, com mel ou com açúcar mascavo?
Ou com adoçante, né? Tá, não, mas calma, primeiro as 3. Eu entendi a pergunta dela. Não, é porque as pessoas às vezes falam, não, eu não usei açúcar. Eu usei açúcar mascavo. Ou usei mel. Usei Na verdade, é açúcar. É trocar um açúcar por outro. 6 por meia dúzia, né? Exato. E aí, por exemplo, o açúcar mascavo, o açúcar demerara e o açúcar refinado, o que vai diferenciar vai ser o grau de processamento dele. Então, vai ter menos nutrientes, que são tão pouquinho. Quem é que busca nutrientes no açúcar? No açúcar, pois é, né? Tá bem. Então a gente gasta menos e compensa no nutriente com outra coisa. Com certeza. Que nem o sal rosa do Himalaia. Boa, Carol! Sal lembrando de todos agora. Sal rosa Tá do Himalaia. lembrando de todos. Ela se fakes. puxou, eu falei. Fake total, sal rosa do Himalaia. E o que acontece? O nosso sal aqui no Brasil, ele é iodado, né? E o Então, sal rosa do Himalaia não é iodado. Tem um corantezinho só, né? No Exato. sal rosa do Himalaia. Ainda, Sal com ainda é corante. fake total. É muito fake, né? Carne vermelha. A coitadinha da carne vermelha é um novo ovo. Tu faz mal pra todo mundo agora e tu fica... Uma vez eu ouvi que uma fulano, não sei o quê, quando chegava em tal idade, tinha X quilos de carne não digerida no estômago. Meu Deus! Tu imagina? Essa eu não vi ainda. Mas, enfim, Vivi, a carne vermelha, a gente precisa dela, a gente pode... A gente consome demais aqui, principalmente no sul. No geral, o consumo é excessivo de carne, principalmente aqui na região sul, por conta do churrasco, da cultura. Sim. No geral, o consumo é excessivo. Ela não é essencial, tanto que uma alimentação vegetariana, uma alimentação vegana, a gente consegue contemplar todos os nutrientes, combinar também os alimentos para que tenha todos os aminoácidos essenciais, né? Não precisa necessariamente da proteína da proteína animal, mas ela pode estar na alimentação e estar contemplada de uma forma bem saudável também. Quanto seria uma quantidade semanal, assim, não excessiva? De carne vermelha? Não sei te dizer. Sabe por que eu perguntei isso? Porque eu como carne quase todo dia. Não, eu como todos os dias, mas aí é melhor não... Não, agora eu tô fazendo substituição 2 vezes na semana. Eu não como carne vermelha, eu tô comendo salmão. A gente o ideal come é tentar pouco, reduzir a frequência da carne vermelha. Eu tentei. Porque, no geral, a gente consome muita carne vermelha mesmo. E a nossa tendência não é comer ali 80 gramas de carne vermelha. A gente come mais. É um nadinha, assim, né? 80 gramas. Então, a gente sempre come mais. Então, é melhor diminuir a frequência, sabendo que tu não vai conseguir consumir sempre uma porçãozinha menor. E a gente come pouco peixe aqui, né? Porque a oferta é baixa e o preço, de uma forma geral, é elevado, né? Para comprar peixe de boa qualidade. Vamos combinar, né? Tu vai comprar os peixes mais baratos, eles costumam ter um gosto mais de barro, às vezes, assim, e a pessoa não fica... E muita não preparação precisa não fica tão palatável. Não fica tão palatável. Vivi, só pra... Vamos encerrar o episódio assim, tá? Se alguém olha até aqui o episódio e te pergunta quais 3 coisas que eu poderia fazer com a minha alimentação a partir de amanhã pra ter, assim, uma base mais saudável. Olha, eu diria começar com uma fruta no café da manhã. A gente pensar em incluir ao invés de excluir. Boa. Excelente! Boa. Então, numa alimentação, ao invés de pensar em tirar alguma coisa do almoço, pensa em colocar alguma coisa mais saudável. Gostei. Não, muito bom. Gostei, essa dica foi ótima. Não fica preso no excluir vamos tirar, tudo. né? Isso aqui é ruim. Excelente. Avaliar o uso de suplementos com um profissional. Obrigada. Coraçãozinho. A Manu vai deixar passando esse trecho na sala de espera Eu vou dela, deixar sabe? sem trabalhar. Gente, acho que vamos encerrar, porque a gente falou e não parou, porque o assunto é super denso, rico, né, Vivi? Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. A gente vai deixar o teu Instagram lá, que é cheio de receitas, nossa, maravilhosas. Eu salvo várias, faço várias e posso garantir que são boas. Tu testa todas, né? Testo. Antes de postar. Com certeza. Então, assim, dá pra ver, porque realmente não tem dica furada. Isso é o mais importante. Muito Vou obrigada. Vou tentar engajar. Não, gente, é que muito eu tô bom. ruim, cara. Eu não sou boa na cozinha. Não tem dica furada. É que é só coisa prática. Ah, bom, então porque eu já penso que as pessoas têm uma rotina corrida e a gente não vai parar pra fazer coisas muito elaboradas. Então, é pra ser coisas que a gente consegue realmente incluir ali pra fazer
algo diferente que seja saudável e gostoso. É nível Carol de cozinha. Manu, não tinha. Eu sou o nível Manu de cozinha, né? Nível Manu de cozinha, tá bem. Muito obrigada, meninas. Adorei o papo. Adoramos.